Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal da Instruarte, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ícone, o grande artista, cantor e compositor Roberto Carlos. Meu nome é Patrícia Teixeira e vou dividir com você um pouquinho de histórias bacanas de música. Vem comigo! Roberto Carlos nasceu dia 19 de abril de 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e vive hoje no Rio de Janeiro. Se casou 3 vezes com Cleonice Rossi, depois ele se casou com a Miriam Rios e por último com a Maria Rita, que chegou a falecer enquanto ainda estavam casados. Roberto Carlos, conhecido no Brasil e na América Latina como o Rei. Ele começou sua carreira artística na década de 1960 e foi influenciado na época pelas músicas de samba canção e pela bossa nova. Roberto Carlos tinha suas composições próprias em parceria com seu grande amigo Erasmo Carlos, e juntos eles fundaram o primeiro movimento de rock do Brasil. E com a sua fama, ele chegou a estrelar com o Erasmo Carlos e com a tão conhecida Wanderleia no programa da TV Record que se chamava Jovem Guarda. Você se lembra disso? A partir de 1970, Roberto Carlos, o Rei, passou a gravar músicas apenas românticas, mas isso não influenciou muito no seu público, que deixou inclusive de ser um público jovem para ser um público mais adulto. Em seguida, frequentemente e até hoje, ele grava todo final do ano o Roberto Carlos Especial, que costuma ser editado para nós na semana do Natal, com as músicas especiais e seus maiores sucessos. Em 1956, Roberto Carlos decidiu deixar sua cidade natal, Cachoeiro, e foi embora apenas com uma mala e um violão. Partiu para Niterói e lá se matriculou no Colégio Brasil, no bairro Fonseca, na turma da noite para estudar, deixando o dia livre para poder estudar música. Diariamente, nessa época, Roberto Carlos costumava pegar uma balsa de Niterói até a capital, Rio de Janeiro, para chegar nas emissoras mais importantes que tinha na época na cidade, para fazer testes de música. Essas emissoras eram a Rádio Nacional e a Rádio Tupi. Nessas rádios existiam orquestras, tinham plateias e tinham muitos artistas contratados. E aí, nesse momento, ele conseguia, além de fazer os testes, ele conseguia entrar em contato com os artistas locais. Ele chegou a contatar o radialista Paulo Gracindo para tentar uma beirinha no seu programa, mas não conseguiu porque o Paulo Gracindo não deu muita bola para o Roberto Carlos. E aí, então, no final do ano, foi um cenário meio desanimador, porque o Roberto Carlos não conseguiu nenhuma brecha nas rádios para fazer alguma gravação e ainda acabou reprovando na escola por faltas às aulas. Além disso, ele pensou, vou voltar à minha terra natal, mas ele soube que seus pais decidiram mudar para o Rio de Janeiro para ficar mais perto do garoto. Com a família então toda reunida, resolveram mudar para um sobrado na zona norte carioca. Como Roberto Carlos era o único que não tinha uma renda fixa, ele então decidiu fazer o curso de datilografia. Em 1957, Roberto Carlos conseguiu sua primeira gravação como compositor já profissional. Ele gravou uma versão da música Tutti Frutti, inspirada numa música do Elvis Presley. E com essa gravação recebeu um cachê de 200 cruzeiros velhos. Você se lembra disso? Além do curso de datilografia, Roberto Carlos se inscreveu no supletivo. E no supletivo, ele ficou amigo de Arlênio Lívio Gomes, que o convidou para conhecer um bar, para ele conhecer alguns amigos que também gostavam de música. Nesse bar, ele conheceu Tim Maia, Wilson Simonal, Jorge Ben, e influenciado pelo rock, onde ele começou a já dedilhar o rock no seu violão, ele se sentiu muito influenciado observando como que o Tim Maia tocava seu violão com rock. Tim Maia já havia gravado em várias bandas, mas no final de 1957
ele teve a vontade de formar um novo grupo, junto com o Wellington Oliveira, Arlênio e o Roberto Carlos. E aí então nasceu o grupo The Sputniks. Esse grupo, eles se reuniam para ensaiar no porão da casa do Tim Maia. E olha que interessante, Tim Maia e o Roberto Carlos, eles tocavam o violão e quem cantava era o Wellington. Porém, mesmo sabendo que o Tim Maia e o Roberto Carlos tinham a voz melhor para cantar, o Wellington, que era o vocalista, porque ele era o único que tinha noção da língua inglesa. Em 1957 foi a primeira apresentação pública que o grupo fez, que foi na igreja São Sebastião dos Capuchinhos, no Rio de Janeiro, e que depois passaram a se apresentar todas as missas dominicais. Um amigo do Wellington, que percebeu essa disputa entre eles, apresentou o grupo para o empresário Carlos Imperial, que tinha acabado de inaugurar um programa na TV Tupi. Então, o grupo foi contratado para fazer essa estreia no programa. Após a primeira gravação, no final, Roberto Carlos meio que ladeou o Carlos Imperial, chegou nele e disse: "Eu sei imitar o Elvis Presley, quero uma chance para fazer uma gravação sozinha." E aí então o Carlos Imperial acatou o pedido do Roberto Carlos e o contratou. Você sabia disso? Com toda essa artimanha elaborada pelo Roberto Carlos, o Tim Maia descobriu, e aí eles tiveram uma discussão em frente ao estúdio. Mas eles ainda tinham, no final de semana, o grupo Sputniks, eles tinham uma apresentação para fazer. Mas com esse clima pesado, porque eles discutiram, brigaram, o Tim Maia ficou muito chateado com o Roberto Carlos na época. Com essa situação toda, chegou no dia da apresentação que eles tinham, o Roberto Carlos não compareceu. E com isso, o grupo Sputniks chegou ao fim. Depois de todo esse piseiro que aconteceu, na semana seguinte, Roberto Carlos se apresentou no Clube do Rock como o Elvis Presley brasileiro, imitando vários trejeitos do ídolo Elvis Presley. No final, o Carlos Imperial, ele já organizava eventos, bailes em vários lugares dos subúrbios da cidade. E ele convidava os artistas para se apresentar. E nesse meio artístico, além dele chamar o Roberto Carlos, também ia Tim Maia e o Wilson Simonal. Em 1958, surgiu uma grande oportunidade para o Roberto Carlos, porque ia haver um show no Brasil e ele foi convidado pelo Carlos Imperial para fazer um pré-show no Maracanãzinho. E ele queria apresentar uma música inédita. Depois de tanto ensaiar, veio uma grande decepção. Houve uma ordem judicial aonde o impediu de participar deste evento. A ordem judicial dizia que menores de 21 anos não poderiam subir no palco para se apresentar. E o seu amigo Arlênio chegou a dizer que o Roberto Carlos chorou muito com essa decisão judicial, porque ficou de fora. No final de 1958, Roberto Carlos teve uma luz na sua carreira, quando ele ouviu a música Chega de Saudade, do João Gilberto. E aí ele se sentiu bem caído pelo ritmo da bossa nova e começou devagarzinho a entrar nesse novo ritmo da sua carreira musical. Por indicação de uma prima, Roberto Carlos conseguiu um contrato para tocar numa boate que chamava Boate Plaza, no Rio de Janeiro. E ele ganhava um salário de aproximadamente R$6.000. Nessa boate frequentavam políticos, empresários, vários artistas, e lá ele começou a abrir um leque com novas amizades e novos conhecimentos. Recém-chegado de viagem, Carlos Imperial passou em frente à boate e viu o nome no cartaz do Roberto. Ficou curioso e resolveu então pesquisar a área e descobriu que o Roberto estava ali fazendo suas apresentações e se ofereceu para ajudá-lo nas gravações e lançá-lo mais uma vez no meio artístico. Com isso, ele entrou em contato
com o nosso tão conhecido e saudoso Chacrinha, que era o radialista naquela época, que estava começando a ser conhecido, e pediu então que agendasse com ele um horário na gravadora Chantecler. Carlos Imperial conseguiu então uma gravação para Roberto Carlos, que gravou Fora do Tom e mais uma outra canção. Porém, ele foi reprovado porque a gravadora gostou das músicas, aprovou as músicas, a letra das músicas, mas não gostou do intérprete. Com isso, ele foi reprovado e, consequentemente, ele perdeu o seu emprego na Boate Plaza. Com isso, ele saiu à caça, foi procurando outros lugares para ele tocar. Então ele tocava em alguns barzinhos, tocou em alguns bares que frequentavam prostitutas, até que ele conseguiu, através do Imperial, que achava que ele precisava de uma chance, precisava entrar nesse meio artístico, fazer mais contato com músicos, e levou ele e apresentou para artistas como Nara Leão, Carlos Lira, Roberto Menescal, entre outros. E aí então Roberto Carlos se entrosou com essa turma e entrou definitivamente no mundo artístico das músicas com ritmo de bossa nova. Roberto Carlos, já com a sua fama praticamente consolidada, fez várias gravações com seu grande amigo Erasmo Carlos e com a nossa querida Vanderleia. Fizeram um sucesso absoluto. Roberto Carlos teve muitas músicas que fizeram sucesso mundialmente. Ele gravou uma música que chamava Mi Cacharrito, que é a versão de Calhambeque, que ficou famoso tanto na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e o Roberto Carlos com isso consolidava cada vez mais a sua fama e a sua popularização, não só no Brasil, como fora, no mundo inteiro. Uma coisa interessante, com toda essa história que eu contei desde o início do Roberto Carlos, a gente vê a fama da pessoa, o sucesso que ela faz, mas cada artista que a gente vê ali subindo no palco, com todos os aplausos, com todos os holofotes, a gente sempre tem que olhar lá atrás o caminho que ele percorreu. Assim como eu contei em outros vídeos de outros artistas que tiveram uma vida bem sofrida até chegar no auge da sua carreira, Roberto Carlos, além do que eu contei, tem uma história enorme de como foi desde o início da sua carreira, aonde eu contei hoje só um pedacinho de que não foi nada fácil, até chegar aonde ele chegou. Roberto Carlos hoje ainda mora no Rio de Janeiro, passeia de vez em quando ali na orla em Copacabana com o seu carro. Eu soube por algumas pessoas que moram lá que ele é uma pessoa muito simpática, conversa com todos, dá tchau para todo mundo, que o grita quando passa ali na avenida, que ele é um artista bem popular, ele gosta de se comunicar com as pessoas, e isso ele demonstra não só valorizando todo esse apoio que nós damos a ele, mas isso faz com que a gente dê cada vez mais um valor imenso a uma pessoa com a história maravilhosa de vida que tem o nosso Roberto Carlos. Então a ele todo o meu carinho, toda a minha demonstração de amor, de admiração pelo grande artista que ele é. Por conta disso, eu vou apresentar hoje 3 músicas que eu escolhi para não só homenageá-lo, mas para acalentar um pouquinho o coração de vocês que me assistem e matar um pouquinho de saudade. Agora eu vou apresentar para vocês a música do Roberto Carlos que se chama Como é Grande o Meu Amor por Você.
vocês a música Detalhes. E por último, eu vou tocar um pedacinho da música Emoções, do Roberto Carlos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pedacinho da história que eu contei da vida do Roberto Carlos, do início da sua carreira, que tenham gostado da música, que tenham curtido, matado um pouquinho de saudade. Se você gostou, dá um like aqui no meu canal, compartilhe com seus amigos, divide um pouquinho essa história bacana e emocionante da vida do nosso rei. E vamos continuar juntos aí nessa empreitada, levando esse canal aqui do YouTube para frente com muita história bacana. Espero você no próximo vídeo. Vamos continuar juntos. Não esqueça de dar o like, de se inscrever para a gente continuar aqui bem animado a fazer vídeo cada vez mais bacana para você. E não se esqueça, a vida é maravilhosa e com música fica melhor ainda. Um beijo!